Vamos agora à estratégia de limpeza de número 2. A número 1, que nós vamos trabalhar daqui a pouco no projeto 3, será a conversão de tipos de dados. Para a estratégia número 2, nós vamos trabalhar com tratamento de valores ausentes. Embora tenhamos um capítulo inteiro dedicado ao tema, eu vou trazer tratamento de valores ausentes em praticamente todos os projetos, para que você possa aplicar esse tipo de estratégia por diferentes perspectivas, com diferentes conjuntos de dados, em diferentes cenários. Porque isso aqui é importantíssimo. A essência do seu trabalho como analista de dados. Tem que saber tratar valores ausentes. Não tem desculpa, não tem como você não fazer esse tipo de tarefa. Sendo assim, eu vou apresentar para você várias formas de aplicar o tratamento de valores ausentes. Vou trazer agora no projeto 3, eu já trouxe também no projeto 2. Vamos estudar isso em detalhes no próximo capítulo. Eu vou apresentar e formalizar uma série de técnicas de tratamento de valores ausentes e essa será nossa segunda estratégia agora no terceiro projeto. Valores ausentes representam um problema e devem ser tratados. Então coloque isso em mente. Valor ausente é um problema, ok? E ele vai acontecer com uma frequência incrível. É raríssimo você receber um dataset que não tenha valores ausentes. Mas tome cuidado, hein? O valor ausente representa falta de informação e não necessariamente falta de dados. Por exemplo, em uma coluna de gênero podemos ter masculino, feminino e outros. Se eu tiver registro com uma interrogação ou com zero, isso pode representar valor ausente. Veja que eu tenho dado, mas eu não tenho a informação. É claro que você sabe a diferença entre dado e informação, porque você fez o curso gratuito de Introdução à Ciência de Dados aqui na DSA. Então isso, tenho certeza absoluta, já está muito claro para você. O valor ausente não é ausência de dado. O valor ausente é ausência de informação. Numa coluna de gênero, eu tenho masculino, feminino e outros. São as três categorias possíveis. Se eu tiver uma interrogação, eu não tenho a informação, embora eu tenha o dado, que é o caractere interrogação. Sendo assim, tome cuidado, que é para você não ficar buscando o valor ausente como ausência de dado. Nós podemos checar isso com uma função em Python. Mas eu posso ter o relatório dizendo nenhum valor ausente, porque não tem valor em branco. Ok. Mas a interrogação, eu faço o quê? A interrogação é um valor ausente. É a ausência de informação. Então, compreenda bem esse conceito, isso é importantíssimo. Remoção deve ser usada se a variável tem 30% ou mais de valores ausentes. Caso contrário, usamos imputação. Aí eu já sei o que você vai pedir. Por gentileza, instrutor, me passe a referência de onde você tirou esse número mágico de 30%. Não há referência. Cada autor de qualquer livro de ciência de dados, de estatística, vai te dar um valor diferente com relação a esse número. Por quê? Porque não há um consenso, não há uma regra única que possa regir a ciência de dados. Vai depender do objetivo de negócio, do conjunto de dados. Algumas pessoas só removem valores ausentes se tiver 50% ou mais de valores ausentes. Outros profissionais não removem valores ausentes em hipótese alguma. Sempre aplicam imputação, que é você preencher o valor ausente. Sendo assim, não há um consenso, não há uma referência, não há uma regra única. Eu, particularmente, com base na minha experiência, eu pratico 30%. Eu considero que, se eu tenho 30% da informação da variável faltando, aquela variável não deva ser usada. Ou então eu tento remover os registros, as observações, aonde aquela variável tem valor ausente. De qualquer forma, você perde dados, né? Com a remoção, você vai perder registros. Se você não quiser perder registros, porque o volume de dados já é pequeno, você aplica a imputação, que é preencher o valor ausente. E aí tem uma série de regras de imputação, eu vou trazer daqui a pouquinho no projeto 3, já trouxe no projeto 2, vou trazer também as regras no próximo capítulo. Podemos, inclusive, usar Machine Learning para prever os valores que eu devo preencher nos valores ausentes e então aplicar imputação. Isso é possível, mostro, inclusive, na formação científica de dados. Aqui não é o caso, porque não abordaremos Machine Learning, mas saiba que é possível ainda eu prever, ou tentar prever, não é, os valores ausentes e então aplicar imputação. Em geral, se a variável é quantitativa, nós usamos para imputação a média ou a mediana. Mas eu não posso usar a média se eu tiver valor extremo. E aí a brincadeira vai ficando cada vez mais divertida, não é? Então talvez eu tenha que primeiro tratar valor extremo, para depois calcular a média e aplicar imputação, porque a média é impactada pelo valor extremo.
Se por acaso não tiver como tratar o valor extremo, eu então posso usar a mediana, que é uma outra estatística de medida central. A minha escolha vai sempre ser baseada no processo de análise. Se a variável é qualitativa, por exemplo, representa classes, categorias, como exemplo aqui da variável gênero, eu não posso calcular média ou mediana, não é? Não existe para a variável qualitativa. Então eu tenho que decidir, por exemplo, se eu tivesse interrogação ali, o que eu faço com os registros que têm interrogação? Pois bem, eu posso preencher com a categoria outros, ou eu posso criar uma quarta categoria, lembrando sempre que eu devo documentar cada uma das minhas escolhas. É por isso que não dá para trazer para você um manual único de regras, porque a regra vai depender sempre do conjunto de dados, sempre do objetivo de negócio. Talvez para um determinado conjunto de negócios eu decida remover os valores da variável gênero que tem interrogação. Para um outro problema, no mesmo conjunto de dados, talvez eu decida fazer imputação, porque isso vai impactar de formas diferentes o objetivo que eu tenho para aquele projeto de análise. Seja como for, eu vou sempre dar muita ênfase a valores ausentes, fique atento a isso, cada projeto você vai recebendo exemplos de como você realiza esse tipo de tratamento. Muito obrigado, até a próxima aula.